Então, gente, agora vamos para a nossa segunda aula, que vai ser aspecto verbal, tá? O aspecto é frequentemente indicado pelo sentido do verbo. Tem aí uma frase que é: corro todos os dias no parque. Então, prestando atenção nesse verbo, os tempos verbais eles são usados para exprimir esse aspecto, tá? Então, o aspecto é frequentemente indicado pelo sentido do verbo, tá? Tempos verbais. Nós vamos ver aí o indicativo. O primeiro que aparece para a gente é o presente. Como normalmente é como se fosse, né, uma aula invertida, vocês nem pesquisaram ainda, mas a gente faria isso. Nós temos aí dois exercícios, o 10 e o 11, que não é para ser feito agora, mas nós vamos falar sobre eles. Tem uma frase que está assim, ó: então, nesse dia, Dom Pedro I proclama a independência. O verbo proclamar, ele está indicando o tempo presente. Esse tempo presente, ele indica o quê? Na verdade, um fato já concluído, ele faz remissão a um fato que ocorreu no passado e traz esse passado para mais perto. Ele se refere a um fato que ocorre no momento de alguma enunciação. Ele é um presente habitual. Qual dessas opções aí vocês acham que está mais condizente? Vamos pensar. Na outra, você vai relacionar o uso do presente, né, com os exemplos que estão ao lado. Então, você vai relacionar as frases com o uso do presente, tá bom? Os verbos já estão destacados: trabalhamos, acordo, vou, chegou, falo e tudo bem? Na página 27 está escrito pretérito. Agora precisa de um pouquinho mais de atenção. O pretérito, gente, na verdade ele se divide. Vamos marcar em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E nós temos que saber essa diferença. O pretérito perfeito, ele é caracterizado por apresentar a ação que expressa o verbo que completa. Já o imperfeito, ele vai caracterizar por uma ação incompleta. E imperfeito está incompleto. E o mais que perfeito, lá embaixo. Vamos ver aqui, ó, mais que perfeito. Ele vai utilizar para quê? Para expressar uma ação passada e concluída. Então, o perfeito, ele vai expressar uma ação que está completa. O imperfeito, ele vai apresentar uma ação que está incompleta. E o mais que perfeito é para uma ação passada, mas que não foi concluída, tá bom? No 12º exercício tem aí o poema Infância de Carlos Drummond. Nós vamos ler e nós vamos ver que situação essa estrofe está se referindo. No 13º tem algumas alternativas que vai falar do pretérito imperfeito, tá? Então você vai colocar, está expressando o quê? Um tempo impreciso, está substituindo o presente, está expressando um fato no passado. Isso aí vocês podem ver essa questão aí correlacionada com a questão 11. 14ª também, né, relacionando aos verbos que já estão em destaque. Na 15ª tem duas frases aí, e aí você vai mostrar a diferença de sentido. Carla começou a praticar, 5 meses depois corria no parque. Carla começou a praticar e 5 meses depois correu no parque. Qual é essa diferença de corria e correu? Óbvio que está no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Essa é a diferença e eu quero que vocês sistematizem e coloquem aqui ao lado, tá? Para quando a gente for corrigir. Agora nós vamos falar do futuro. Futuro, gente, ele tem dois futuros. O verbo ele tem dois futuros: futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Na página 29 está mostrando aí exatamente como que é usado o pretérito perfeito. Ele vai expressar para você um fato futuro, mas com bastante probabilidade. Ou ele vai conferir uma situação hipotética, ok? Já o pretérito, o futuro do pretérito, ele vai falar com você de um futuro hipotético que depende
depende de outro acontecimento. Então tá aí a diferença. Voltaria, ou uma incerteza sobre um fato já ocorrido. O que acontece com o futuro? Tanto o presente quanto o pretérito. E os pretéritos perfeito, imperfeito e mais que perfeito, você primeiro tem que entender a situação, o contexto. Você tem que entender como que ele está sendo apresentado e linkar isso com os exemplos, tá? 18ª e 19ª são exercícios, tá? E agora nós vamos começar na página 29 também tempos do subjuntivo. Então até agora nós vimos tempos do indicativo. Nós vamos ver tempo do subjuntivo. O tempo do subjuntivo ele se divide em pretérito, imperfeito, presente e futuro. Aqui ao lado do presente vocês colocam que entre parênteses. No pretérito imperfeito coloca se. Se no caso é se, tá? E o futuro vocês colocam quando. Todas as vezes que a gente for conjugar qualquer verbo, a gente tem que utilizar isso antes das pessoas. Essas colocações antes das pessoas, tá? Fica mais fácil da gente identificar, fica mais fácil da gente conjugar, fica mais fácil da gente entender. Imperativo. Imperativo, gente, ele se divide em afirmativo e negativo. E ele vai estar sempre ou dando uma ordem, ou fazendo um pedido, ou uma súplica, tá? Então, todas as vezes que vem de imperar, né? De imperador, e normalmente ele não pede, ele ordena, né? Isso que é ordem. Aí fica a dica então, gente, vamos marcar aí. Em algumas situações comunicativas, o infinitivo impessoal equivale ao imperativo. Então, honrar pai e mãe equivale a honre pai e mãe. Então, muitas das vezes a gente acha que a gente está falando do imperativo, mas a gente está linkando com um infinitivo impessoal. Porque infinitivo pessoal é o que a gente está acostumado a ver, né? Honrar, pedir, falar, acalmar, estudar. Vem agora os exercícios 20 e agora nós vamos partir para formas nominais. Faz uma setinha aí ao lado e coloca, são 3 as formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. As formas nominais, infinitivo termina em ar, ir, o gerúndio com NDO e o particípio com ADO e IDO, tá? Ó, particípio, agora na página 31, gerúndio, coloca NDO, e agora vem aí um exercício, número 21. Locução verbal. Puxa uma setinha e coloca. Locução, gente, são sempre 2 ou mais palavras que está indicando uma. Então, locução verbal são 2 palavras que estão se relacionando com o verbo, indicando um verbo. Estou falando, 2 palavras que nós poderíamos trocar por um verbo. Então, isso é locução verbal. Então, quando vocês ouvirem a palavra locução, vai estar sempre se referindo a mais de uma palavra. Vem o exercício 22, tá? E agora vai falar um pouquinho, fica a dica aí, e aí nós vamos começar a hora do estudo. Esse exercício hora do estudo, vocês vão olhar, tem da página 33 até, deixa eu ver aqui, a página 37. Nós vamos marcar um outro momento para a gente fazer isso aí, tá? Então, eu gostaria que vocês, mediante essa aula que nós gravamos agora, que a gente está falando, vocês tentem fazer esses exercícios. Não está difícil, está tudo dentro do que foi dito, é só voltar lá. E qualquer dúvida, podem me chamar no Zap, podem tirar as dúvidas comigo, façam com atenção, façam com calma. O meu e-mail é cv.rabelo@superig.com.br ou carlarabelo@gmail.com.
Meu telefone 998277167. Então, gente, qualquer dúvida, podem me chamar. Pode me chamar no Zap, pode mandar no e-mail e a gente vai aí tentando solucionar, né, as dúvidas. Vai dar tudo certo, a gente vai voltar dentro em breve, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, mas vamos ter um pouquinho de paciência, vamos cada um fazer a nossa parte, né, para que as coisas caminhem, deem certo, tá? E eu tô aqui, vocês podem contar comigo, tá bom? Um beijão, a gente se fala.